Alô, queridos vencedores, sejam muito bem-vindos a mais uma conversa de sucesso. Quem não quer ter sucesso? E, obviamente, eu trouxe alguém hoje aqui, o nosso convidado é um homem de muito sucesso. Eu estou me sentindo muito honrada, muito amada por ele ter concedido para mim um espaço na sua agenda para estar com a gente aqui conversando sobre a sua trajetória de sucesso. Tenho certeza que vai ser uma inspiração para todos nós. Mas, só para te lembrar do nosso slogan, que é: tudo o que fizeres, faça de todo o coração, para o Senhor e não aos homens. E Deus, que tudo vê, te recompensará. Colossenses 3:23. Amém, vencedores? Vamos lá? Vamos conversar então com o meu querido pastor Rafael Almeida. E tudo que fizeres, faça de todo o coração, para o Senhor e não aos homens. Não Amém? pode servir como se estivesse sendo vigiado por homens, mas sabendo que o Senhor está vendo, né? E Ele recompensa. Esse é um grande alento para nós, né? Porque a Cristo Senhor é que está servindo. É precioso isso. É precioso. E esse é o slogan do Carreira de Sucesso. Que sempre benção. lembro a todos. E tudo que fizeres, faça de todo o coração. Você sabe que eu frequento muitos ambientes que não são cercados de pessoas que creem, professam a nossa fé. Mas eu sempre trago essa palavra, porque ela é animadora, ela renova, ela fortalece, ela dá propósito, ela faz sentir que aquela tarefa que é tão árdua, tão pesada, às vezes aquele chefe, aquele colega, mas olha, tem um propósito maior. E tem uma recompensa, né? A recompensa é muito maior do que o salário apenas, E né? A muito recompensa maior. é desproporcional. E começa na paz, né? Eu acho que a maior recompensa começa na paz. Que no meio daquele desafio do dia a dia, naquela turbulência do dia, eu posso ter paz. É verdade. Muito bom. Mas, meu querido pastor O privilégio Rafael é o meu Almeida, de estar aqui. Estou me sentindo também muito honrado. Eu acredito que é uma grande oportunidade de falar para gerar vida, para compartilhar e gerar esperança, contar os feitos, né, do Senhor. E também, é claro, as dicas práticas. Na sua carreira, né? Que foi uma carreira assim de muito sucesso. Mas eu estava me lembrando, vindo para cá hoje, pensando na nossa conversa, eu me lembro de uma vez que eu ouvi dando um testemunho falando da sua trajetória. Como é que você começou como vendedora, é verdade? Sim. Na verdade, eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade para ajudar em casa numa necessidade monumental, aquela Sério? coisa assim, faltando o básico. Meus pais haviam se separado quando eu tinha 6 anos, enfrentamos muitas dificuldades, e aí eu fui trabalhar para pegar 100% do que eu ganhava e colocar na mão da minha mãe. E você ainda vendia, com o irmão mais era novo. assinatura de revista, não é? Isso. Aí com 11 anos, foram vários subempregos, assim, para ganhar bem pouquinho. Aí com 14 anos, eu fui trabalhar na Editora Globo, vendendo assinatura de revista em São Paulo, sou de lá. E aí de lá começou a despertar, né? Eu ainda estava estudando, então foi aquela coisa assim, conciliar estudo e trabalho aí, mas eu fui desenvolvendo, né, habilidades, ferramentas, consumindo muita literatura sobre vendas, sobre estratégia, técnica, tudo isso, né, me capacitando, porque eu visualizei que era realmente a oportunidade que estava diante de mim. E deu muito certo, porque daí aos 16 anos eu trabalhava numa empresa que tinha 2.000 vendedores no Brasil inteiro. Então com 16 anos eu já estava aí entre os 50 melhores. Uau. E aí isso daí me deu uma renda que na ocasião, pra você ter noção, eu cheguei a ganhar 30 salários mínimos no mês. Um garoto de com 16 anos. Nossa. Então com 16 anos eu tirei minha mãe do emprego, ela não precisou trabalhar mais, sustentava a casa, eu, minha mãe e meu irmão. Aí ela inclusive, né, havia convertido, tudo, resolveu ser missionária no interior da Bahia, plantar a igreja, e ela foi, e eu sustentei. Olha então só. eu me mantinha e mantinha ela e meu irmão, e vivia bem, né, e fui crescendo. Me conta uma coisa, pastor, o que ficou dessa experiência, desse aprendizado de vendedor para hoje no Ministério Pastoral? Qual é o link, a conexão que você faz dessas duas vivêncies? E eu tenho que até tomar cuidado com isso, porque senão eu fico me vendendo o tempo todo para os irmãos, assim, aí eu É mesmo? às vezes, eu tenho que vigiar.
É porque Mas aqui vendedor, você assim, um pode, bom tá? vendedor, ele vai definir o perfil do seu cliente e ele vai testar os acessos, né, os caminhos por onde ele consegue persuadir aquela pessoa. Fantástico. Ele vai definir o perfil do cliente, olha que dica Isso. preciosa, e vai tentar descobrir quais são os acessos, quais os canais que eu Vai vou descobrindo chegar. afinidades, os pontos. Então, é aquela coisa, quando você aprende a ler a pessoa, então você fala algo, você percebe se ela gostou, se Absorveu ela ou não. assustou, se ela se É abriu, se ela se verdade. fechou. Então, você Vai vai te dando medindo isso. sinais qual o caminho Isso, que eu sigo. isso. Perfeito, Tanto perfeito. na expressão facial e corporal, mas também com o que No ela vai verbal. respondendo e falando. Perfeito. Então, eu fui desenvolvendo muito essa Essa parte. Aí hoje eu tenho que habilidade. vigiar para não ficar avaliando os irmãos. Aí, ocasionalmente, os irmãos estão falando, eu paro de olhar para ele para falar, oh, Senhor, não posso ficar avaliando naturalmente, né? Mas eu acho que... Então, é só te interrompendo um pouquinho, deixando o pode. gancho aí, porque eu acho isso fantástico. Então, você acha que essa habilidade, que eu acho que ela é imprescindível, não importa em qual área você atua, de discernir, de desenvolver essa habilidade, ler as pessoas, ela é vital para uma carreira? Eu acredito, E ela porque eu pode acho que ser o oposto treinada? disso é uma grande tolice. É. Por quê? O que é você se adaptar e ler a pessoa e ao longo da conversa você ajustar a rota? É você não ser um robozinho, de ter um script, parar todo mundo e falar da mesma forma com todos. Por quê? Porque você, falando dessa forma robotizada, você vai encontrar um ou outro que você vai conseguir vender para ele. Mas quando você se adapta, você expande isso. Você sabe, eu li muitos livros, estudei, fiz muitos cursos, um monte de coisa. E aí, uma das coisas que para mim foi muito assertivo Sim. é justamente avaliar o índice de aproveitamento. Então, o que eu fazia? Eu olhava, eu estava vendendo bem, já estava ganhando bem. Já tinha a, respeito ali no já mercado? estava ali num escritório que eu trabalhava específico, tinha 200 vendedores, eu já chegava a ser entre os 5 primeiros naqueles Uau. 200. Então já estava ali, já estava muito melhor do que o medíocre. Né? Eu já estava me destacando. Mas teve um dos conteúdos que eu li, um dos cursos que eu fiz, e aquela coisa toda que foi me atentando para isso. E aí o índice de aproveitamento, né? Que hoje em dia a gente chama de conversão. E aí eu fui ver, eu falei, ó, eu vendo bem, mas eu trabalho muito. Aí na hora que eu fui ver, eu abordava 100 pessoas, oferecia para 20 e fechava com 3. Falando, nossa, eu trabalho demais para vender pouco aí. Então, para eu fazer 9 vendas no dia, eu tenho que abordar 300 pessoas. Uau. Falar com 60 para fazer 9 vendas. Ou E seja, aí, a conta não estava fechando. e aí se eu queria triplicar minhas vendas, eu teria que trabalhar quantas horas por dia? 20? Alguma Aí eu coisa não tava. estava certa. Aí eu fui descobrir o quê? Porque, até baseado numa matéria também que eu lembro que eu li, que os engenheiros, durante a Segunda Guerra, eles foram avaliar os aviões que voltavam de batalha, né, e descobrir os pontos mais atingidos por tiros, né, que estavam todo furados. E aí, prontamente, alguns já falaram, ó, nós temos que reforçar essas partes aqui que levam mais tiro. E aí, um deles, dos engenheiros, se levantou para falar, não, exatamente o inverso. Se esses que estão furados voltarem, e a gente está aqui vendo eles, é porque os tiros que pegaram nos lugares que não estão nesses aqui atingidos é o que derrubaram os outros aviões. Então, a questão não é onde você acertou o tiro, aí está aqui esse avião, é os que não voltaram. Porque quer dizer que o tiro acertou num lugar que derrubou ele, né? Então, eu avaliei a situação sempre assim. A gente valoriza muito as vendas que fecha. Então, eu fechei tantas hoje, vendi tanto esse mês, faturei tanto. Mas e as que eu perdi? Eu tenho que descobrir o porquê que eu perdi. Isso. E aí eu comecei a fazer um trabalho de análise detalhada do porquê. Por que esse cliente não comprou de mim? E aí eu comecei a fazer, eu lembro que na época, né? Vou denunciar um pouco assim a idade. As agendas, né? Eu usava assim 3 agendas no mês, né? Porque eu acabava com ela toda. Então eu ia estocando isso, escrevendo muito. Então, cada cliente que você atendia, no final você fazia um breve resumo. Eu fazia um resumo colocando quais argumentos que eles usaram para não comprar de mim, que eu não consegui superar.
reverter, qual que foram os benefícios que mais chamaram a atenção deles, né? Aquele que eu fechei, onde que eu percebo que foi a virada na conversa que fez ele se abrir. Fantástico. Você fazia ali um resumo, assim, como se fosse um diário seu das cliente vendas. Por cliente, né? Que sistema bacana. de CRM fantástico, analógico. Manual. E aí, com isso, eu separava da minha agenda tempo para pensar. Então, eu parava e agora, vamos lá, eu estou aqui com 32 objeções que eu não consegui superar. Então, eu vou agora parar para pensar, eu tenho que criar 3 argumentos poderosos para cada um deles. Qual a resposta que eu vou dar? Visualizando um cenário futuro. Então, eu vou pegar um cliente, ele vai me falar isso. O que eu vou responder? Tal coisa. Aí, o que ele pode contra-argumentar? Aí avaliava, tal coisa. Aí Você fazia aquele exercício de interpretar qual seria a resposta daquele cliente, qual vai ser a sua resposta. Sim, já me preparando. É quase como um debate político ali, com réplica, tréplica e tudo. E aí isso eu ia testando. Era um laboratório de estudo mental seu, motivado pelo desejo de querer vender mais, ampliar o meu índice de aproveitamento. Fantástico. E o que isso resultou em Seu 2 anos? Seu chefe não te motivou, era você nunca mesmo. Nem soube que eu fazia isso, até porque eu também não entregava as armas assim. Era uma concorrência muito grande. Premiação é cada um por si, Deus por todos. E aí o que eu... Ainda bem que no ministério hoje não é assim, né, pastor? Graças a Deus. Aí o que eu fiz? Eu fui desenvolvendo isso e foi um processo. Mas 2 anos depois, o que me levou? A sair de 3% para 92% de aproveitamento. Uau! Então, cada 100 clientes que eu falava, eu fazia 92 vendas. Não acredito. E aí todo mundo ficava do lado falando o quê? Tem sorte. Isso daí é por causa do tamanho, é por causa da altura. Porque ele é simpático. Carisma. Porque ele é carisma. Então é muito fácil você atribuir sucesso a outra pessoa baseado no que você imagina ser. Porque afinal de contas, porque eu tenho se eu não tenho o carisma que ele tem. Né? Então, muito fácil você argumentar. Mas se avaliar quando eu comecei, eu era aqueles meninos que escondia até da mãe. Ainda pelo meu tamanho era difícil. Tinha que virar um caracol atrás dela. Gente, ele tem qual altura mesmo? 1,94. 1,94. Então, assim, eu era muito tímido. Então, eu tive que romper. Demorei 15 dias para conseguir abordar o primeiro cliente. Por vergonha. Ia passando o cliente, eu ficava, agora eu vou. Passava. Não dei conta. Vergonha. Era aqueles vendedores ali que a gente vê no aeroporto, ali te oferecendo as revistas. Estandes em shopping, aeroporto. E aí, por fim, eu trabalhei 16 anos na Editora Globo. Comecei como vendedor, depois me tornei monitor, supervisor, gerente e aos 23 anos de idade eu me tornei representante. O mais novo do Brasil na ocasião. O mais velho depois de mim, o mais novo depois de mim tinha o dobro da minha idade. Tinha 46. Então, um gap muito grande, né? E eu, com 23 anos, assumi como representante no Centro-Oeste. E o que te levou a ter essa vontade? Foi a necessidade financeira, porque você foi para o mercado para trabalhar, porque precisava de colocar dinheiro em casa para cuidar? Foi o sonho de ter uma vida melhor? O que te motivou a chegar a esse resultado? Eu brinco falando que foram 2 coisas. Foi a fome e depois aprender a comer coisa boa. Entendeu? Entendi. Primeiro você vai trabalhar porque você tem que comer alguma coisa. O básico, né? Mas depois que você come alguma coisa um pouquinho melhor, você fala, não, isso é bom, eu gostei desse. Eu vou querer a picanha mesmo, aí né? você come outra coisa ainda melhor, você fala, não, eu gostei desse também. Então, você começa pela fome, mas depois você vai aprendendo. Mas a fome pode se ampliar. Começa por aquele carro, era moto, depois aquele carro, aí vou para outro carro, aquele apartamento, depois outro. As férias vai mudando de endereço, né? Então, tudo isso, mas não só isso. Na minha perspectiva, sempre foi. Eu quero viver bem, mas eu quero proporcionar também uma vida boa. Minha mãe, meu irmão, depois que eu casei, minha esposa, meus filhos. Né? Mas poder abençoar mais pessoas próximos a mim. Né? Mas voltando à nossa pergunta, que foi riquíssima até aqui a resposta. O que linkou vendedor com pastor? Eu acho que é essa... Que todo pastor tem muito de venda, porque a venda é relacionamento. Mas venda no meu caso específico, baseado na minha história, como eu sou de São Paulo, fiquei lá até os 16 para 17 anos, aí depois eu mudei de lá e rodei 14 estados, pingando, 2 meses num lugar, 3 no outro. Nessa atividade. Até chegar em Goiânia. E aí aqui que eu finquei raízes, que eu ia ficar aqui, na verdade, 2 meses. Aí, na última semana, eu conheci minha esposa. Apaixonei, aí eu resolvi não ir embora.
E aí eu tô aqui, já tem 24 anos que eu tô aqui. E aí, quando eu me tornei representante aqui, a responsabilidade é muito grande. Então, eu tinha escritório aqui em Goiânia, a sede, e ainda Cuiabá, Campo Grande, Brasília e Palmas. 120 vendedores e mais 16 funcionários administrativos. Então, com 23 anos, já tinha um custo fixo de R$300 mil. Em 2005 para 2006. Então, assim, era uma pressão, era responsabilidade, era saber lidar com pessoas. Então, tudo isso eu creio que foi ocasião para Deus me treinar para o ministério. Foi um treinamento para um propósito maior. Então, hoje eu sou pastor de 1.400 pessoas no prédio onde eu sou pastor. Hoje eu cuido dos empresários na igreja, são 15 mil empresários. Hoje eu prego em grandes eventos, mas eu vejo que tudo isso o Senhor foi me moldando lá atrás. Como é que é? Vamos falar um pouquinho do mundo empresarial, né? Como você trabalha aí com esse grupo de empresários, como é que os desafios do evangelho e o mundo dos negócios? Porque é muito cultural dizer que dinheiro não se mistura com fé. Já ouviu isso, né? Sim. Como é que a gente linka isso? O caráter de Cristo e os meus negócios e ganhar dinheiro e ficar próspero. Na minha cabeça, eu acho que um dos grandes problemas é justamente a bipolaridade de muitos, assim. Eles querem ter duas personalidades. Então, Como se fosse possível, né? Então, é um monte de esquizofrênico na fé, assim. Por quê? Porque ele quer dividir a vida, né? Então, eu falo que quem fica partindo as coisas é açougueiro. Não tem esse negócio. Deus nos formou e o plano dele é para a nossa vida. Não é para a nossa carreira, ou para o nosso ministério, ou para a família, ou para a saúde. Não, tudo diz respeito a nós. Então, Deus quer nos abençoar. A bênção está sobre nós. E nós somos abençoados em tudo que tentamos fazer. Então, eu vou empreender. Eu tenho favor de Deus para empreender. Fantástico. Eu vou ser marido, vou ser pai, vou ser pastor, vou ser líder, vou ajudar na comunidade. O que eu for fazer, eu tenho que crer. Eu sou abençoado, eu tenho a bênção de Deus. Qual que é o problema? É porque muitos acham que a bênção é só para aquilo que é extremamente nobre, espiritual, eterno. Que dinheiro e tal. não é bênção, que dinheiro é bênção maldição. é algo natural, que é eu que tenho que ganhar. Então aí ele depende de Deus em algumas áreas da vida. Então, ele quer ser um bom marido, ele ora, ele depende de Deus. Ele quer criar os filhos, ela ora, ela depende de Deus. Mas para empreender, não. Ele sai resolvendo. Ele vai, avalia naturalmente o indicador, o relatório. Pega uma informação ali. E com o que ele tem na mão, justamente isso, as informações, ele toma decisões. Então, eu acho que uma grande libertação na vida de todos nós é ter que tomar decisão. Quando você não tem que decidir mais nada, todo peso sai dos seus ombros. E como que você vive sem tomar decisões? Isso. É resolvendo depender de Deus em tudo. Eu não decido nada. Deus decide. Mas Deus não está me respondendo. Então, não faço nada. Simples assim. Enquanto ele não me der a resposta, eu não entro por essa porta. Tem um negócio para fechar. Eu vou orar. A paz em nós é o árbitro. Então, não estou em paz ainda. Não vou fazer. Mas você vai perder a oportunidade. Não, eu não perco nada. Eu posso ver Deus me livrando de algo que eu não sei, mas que se ele não confirmou através da paz, é porque não é para mim. Você sabe que às vezes eu acompanho muitos empresários e a gente fala muito sobre isso, né? Quando não é cristão, ele acha difícil entender paz como sendo um indicador de um caminho a seguir. Então, me pergunta, como é que eu posso entender isso? Isso é muito subjetivo para mim. Então, para quem ainda não vive nessa dependência, é muito complicado mesmo, né? Como é que a gente poderia explicar? É complicado porque eu acho que o povo complica demais, né? Eu acho que Como eles é que eu querem posso ouvir explicar a Deus sempre de uma forma muito mística. Então, assim, você vai ouvir, Deus vai falar com você. Ele imagina que ele vai sumir num lugar, ele vai aparecer no alto de uma montanha. Ou vai ser uma luz, uma coisa. Um anjo vai vir anunciando, Deus está chegando agora para falar com você. Até então, bem luz, momentos assim, mas isso pode acontecer. Nós estamos falando de Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Mas o fato é que a Bíblia nos mostra muitas formas como Deus fala conosco. Então, ele fala conosco através da palavra.
Então, você vai ler, vai meditar na palavra e você vai ter muitas respostas. Ele fala com você audivelmente, porque o Deus que cura os mudos não tem problema para falar. Se ele quiser falar, você vai ouvir a voz dele, com certeza. Audivelmente. Audivelmente. Eu já tive algumas experiências de ouvir realmente a voz de Deus falando comigo. Não é todo dia, ainda que eu gostaria demais. Mas não é um GPS que fica, pega agora a direita, pega agora a esquerda. Ele vai falar... Mas não é o mais comum, né? Tem outros tipos mais comuns. Depende, para o profeta ali que ouve Deus o tempo todo, para ele eu acho que é o mais comum, morro de inveja. Mas o fato é que comigo, a forma mais usual de Deus falar comigo é eu orar as opções. Eu pego eu tenho uma decisão para tomar. Quais opções eu tenho diante de mim? Eu vou orar cada uma delas, pausadamente. E aí eu vou avaliar no meu espírito em qual que eu sinto paz e qual que eu fico incomodado. Eu fiquei incomodado com isso daqui. Só de pensar nisso daqui, deu até suador. Roubou minha alegria. Eu fiquei angustiado. Ficou pesado, eu já excluo. né? Essa opção não é. Não é. Aí eu continuo orando as outras. Enquanto eu não tiver certeza qual que é a que eu tenho mais paz, mais alegria, eu não entro. E outra coisa também, a paz não quer dizer que você não vai ficar temeroso, um pouco de medo, porque é novo. Sim. Eu tenho paz, mas eu estou com medo. Esse medo é natural, claro, né? Não quer dizer, te guarda, até saudável. Não quer dizer que você não está no caminho certo. Porque muitos falam assim, mas se é de Deus, eu não devia estar com medo. Não. Ou também, se é de Deus, não era para ter dificuldade nenhuma. Isso. Ia tudo ser perfeito, mas não. Não é assim. Ontem eu estava dando aula no seminário, eu falei sobre isso. Eu falei, olha, quando você entende que Deus está treinando você, a grande questão é para que ele está treinando? E para o que você vai fazer, quanto tempo isso vai durar? Então, nós cremos que estamos sendo treinados para reinar com Cristo. E a Bíblia diz que esse reino vai durar 1000 anos. Aí eu pego e pergunto para a pessoa, eu falo, tem alguma função lá na sua empresa que algum funcionário vai desempenhar e você precisa treiná-lo? Tem. Então, quanto tempo dura esse treinamento? Às vezes dura uma semana, tem treinamento que dura um mês, tem coisa que é em 1 hora, mas eu conheço empresa que treina o cara por 6 meses antes de liberar ele para começar a fazer. Porque ele vai operar função, algo sim, que é muito delicado, muito técnico, tem muitos riscos. Eu falei, quanto tempo você acha que vai durar um treinamento para algo que você vai fazer por 1000 anos? A vida inteira. É só essa vida aqui, é o tempo todo. Então Deus vai te treinar, não é só lá na igreja. Ele vai te treinar no seu trabalho, na sua casa, onde quer que você esteja. Tudo faz parte do treinamento. Eu sempre digo, e Deus sempre coloca uma maneira que Ele mais nos treina, colocando as pessoas do nosso lado. Claro. E às vezes é alguém que está tirando da zona de conforto, é alguém que te incomoda, é alguém que te irrita, é alguém Também que... falei isso. Não é? Porque eu falei, você pega para o seminário, né? Os alunos, eles estão formando. Ontem foi a penúltima aula, segunda-feira é a última, é a prova. Olha. Então, foram 2 anos estudando, 3 vezes por semana, eu sei, 3 eu horas fiz seminário. por dia. Então, eles estão finalizando. Aí eu falei para eles, falei, olha, você pode pegar e avaliar que tal professor não foi bom. Você fala, não aprendi com ele, aula ruim para falar, tá? Não sabia responder as perguntas que eu tinha. Você estava lá na minha sala, Aí você pode presumir que ele não te ensinou nada. Mas se você expande a revelação de que tudo faz parte do treinamento e Deus é soberano, foi Deus que colocou ele lá. Tem algo que Deus queria te ensinar. Talvez não estava na apostila, talvez ele não leu. Mas ser quem ele era, com o perfil dele, foi o treinamento que você estava precisando dele. E às vezes honrar aquele professor. Você aprendeu a submeter, você aprendeu a honrar, você aprendeu a ter paciência. É uma coisa que eu sempre ouço do nosso pastor, né? Nosso querido pastor Aloysio. Não existem relacionamentos neutros. Sim, tudo vai gerar um nível de influência. Um nível de influência e um nível de aprendizado. Então, a diferença entre uma pessoa madura e uma pessoa que ainda está engateando, apesar de às vezes ter uma idade cronológica, é justamente a maneira como eu absorvo esse aprendizado. Se eu olho para ele e vejo, olha, isso me gerou esse aprendizado. Eu sempre falo, a pergunta não é o porquê, mas é o que eu vou aprender trabalhando com esse chefe. O que eu vou aprender trabalhando com esse funcionário. Então, como eu trabalho só em empresas, eu sempre falo, gente, olha a quantidade de empresas que tem nessa cidade.
Olha a quantidade de colaboradores que tem, porque justamente você caiu nesse lugar, nessa empresa com essa pessoa. Tem um propósito. Não é fruto do acaso. Existe uma força muito maior operando por isso, né? Também quando eu falo com pessoas que não são cristãos, então existe isso. Qual o propósito? O que eu preciso aprender lidando com aquela pessoa? É que eu vejo que, às vezes, nem o colaborador, nem o empresário estão dispostos a pagar um preço. Querem muito que as pessoas venham prontas. É muito superficial, né? É só olhando o resultado imediato. Então, eu costumo falar o seguinte, a Bíblia diz que os sonhos de Deus, os planos de Deus são maiores do que os nossos e os caminhos deles são mais altos. Só que quando você pega nesse texto, a palavra tanto sonho quanto caminhos, é a mesma palavra no original, que é makashabá, que no hebraico, em outros textos, foi traduzida como propósito. Então, você vê que o propósito de Deus é maior e os propósitos deles são mais altos. Por quê? Eu sempre costumo fazer um questionamento. Se você relacionar todos os seus pedidos de oração, tudo que você quer, tudo que você está sonhando, e Deus realizar tudo isso de uma vez só, quantas pessoas vão ser abençoadas? Aí a maioria esmagadora das pessoas, sendo honestas, elas vão reconhecer que é quem mora com ela. Só aquele... só quem está ali, quem mora com ela. Aí bem são pequeno. Um pouco mais nobres, assim, tem uma meia dúzia de pessoas que não mora com ela, que vai se beneficiar também se ele tiver naquela lista de todos pedidos. Os pedidos dele, da vida atendido, vai ser quem mora com ele mais uma meia dúzia de pessoas. Aí, de um universo de 1000 pessoas, você vai ter uma que é um pouco mais nobre, que vai falar, não, eu também vou abençoar, né, os carentes, eu vou ajudar nações. Os que eu não conheço, né? Mas o grande fato é que os propósitos de Deus são maiores porque ele sempre quer abençoar muito mais pessoas através de você. Isso. Muito mais do que você pode imaginar. Muito mais. Mas quanto mais? Muito mais. Quanto? Não sei, mas eu conheço gente que daqui de Goiânia ele abençoou literalmente cidades inteiras em outros países. Ele abençoou várias igrejas, várias famílias. Você com esse podcast, você está abençoando muita gente, todo mundo que assiste. Então você vê, o propósito de Deus é maior porque alcança muito mais gente. Mas o propósito também é mais alto porque dura muito mais tempo. Se você pegar a lista de tudo que essa pessoa está pedindo, vai durar quanto tempo a resposta de tudo isso daqui? Você vai ver, é pouco tempo. Vai resolver o problema imediato, mas vai durar mais 5 anos, 10 anos, ou talvez, no máximo, essa vida. Mas os propósitos de Deus são mais altos porque Ele quer abençoar gerações através de você e vai ecoar pela eternidade. Então, você é tão abençoado que o que Deus quer fazer na sua vida vai abençoar muito mais gente hoje, mas vai continuar abençoando depois que você passar. Mas a bênção vai continuar escorrendo. Seus filhos vão desfrutar, seus netos vão desfrutar, tataranetos vão desfrutar, e gente que não é da sua família, mas que vai ouvir o que Deus fez na sua vida e vai ser abençoado. Maravilha. Pastor Rafael, me fala uma coisa. Quais são as queixas, as dores que você mais escuta desse seu grupo de empresários? São vendas, são tributos, são encargos ou são gestão de pessoas? Na verdade, eu acho que o maior problema avaliando é a falta de alegria. Que perde alegria demais. Nas pessoas. A pessoa, o empresário está ali, ele perde a alegria, perde o encargo pelo negócio, ou pelo casamento, ou acha que a esposa não está cooperando, ou vice-versa. E aí ele começa a trabalhar no automático. Eu acho que o que vai levar uma pessoa a começar a ter prejuízo ao invés de lucro, a ter fracasso ao invés de sucesso, é entrar no automático. E o que leva, dar o play e só viver mais um dia. E eu acho que o que leva muito a entrar nesse automático, essa perda de alegria, são as altas expectativas. Expectativa que ele na coloca da coisa errada ou expectativa para alguém que não vai entregar o que ele esperava. Eu percebo essa dor muito latente nos meus empresários, meus clientes, é que ele contrata alguém, então é muito como, olha, ele falando do recém-contratado. Não, eu contratei um cara que é demais, o cara é top, o cara vê isso, o fenômeno, né? Olha, igual ele fala como um carro que ele acabou de comprar, fala coisas maravilhosas. E aí passa assim, daqui a 6 meses você volta, cadê o brilho? Cadê o cara? Então, ele contrata numa expectativa muito alta e às vezes, o que é pior, não dá o tempo da pessoa maturar na cultura da empresa dele. Sim.
Ele tem uma expectativa, ele tem um know-how, ele tem uma experiência, mas ele não tem a vivência da cultura do negócio. Porque ele frustrou na expectativa, ele para de investir no cara. Para de investir no cara, desanima. Por quê? Cara, eu errei. Não, errei. Não, isso aí não era o que eu esperava, não estava com essa bola toda, não. Por quê? Porque ele confunde duas coisas. Potencial com resultado. Às vezes, o potencial do cara é alto, é bom, é grande, porém, naquele momento, o resultado não está diante do que ele esperava. Sim. Então, sempre quando alguém vem me dizer, olha, eu vou demitir alguém, eu falo, qual é o motivo da demissão? É o potencial ou é o resultado? Porque se é o resultado, vamos olhar se você está desenvolvendo o potencial adequadamente. Porque cada pessoa tem uma maneira de absorver aquele aprendizado. Então, eu sempre falo, olha, você está desligando porque o potencial dele é abaixo do que você espera como resultado, aí talvez justifica. A pessoa não está no local certo, né? Desenvolva, coloque os cargos no perfil certo, que a coisa vai andar. Agora, se é o resultado e eu não treinei o potencial, então a falha está muito mais na gestão. Sim. Eu vejo que sempre a dor maior não é nem vender, nem os encargos, mas é lidar com as pessoas. Querem todo mundo muito pronto. E também por quê? Porque eu uso uma régua totalmente natural. Então, a régua natural vai medir coisas naturais. Mesmo sendo cristão? Sim. Eu tenho um monte de crente que a única coisa que ele faz é avaliar como qualquer um avalia. Sendo crente ou não, tendo Deus ou não tendo, ele usa só uma régua natural. Até para avaliar resultado. Então ele é crente, cara, mas não é um... custa tanto e ele fatura tanto. Então ele não serve para trabalhar para mim. Mas ele não avalia em oração um monte de outras coisas. Então, por exemplo, eu vou pegar uma situação pontual. Eu lembro de um funcionário que trabalhava num dos lugares, não vou ficar expondo detalhes assim. Precisa. E eu fui dar uma consultoria nesse lugar. E aí, na hora que eu cheguei, a primeira coisa que eu recebi, você tem que tirar fulano. Tem que tirar? Nossa. Deixa eu conversar com ele. Aí eu fui conversar. Aí eu encontrei uma pessoa extremamente grata, porque nos 3 anos que ele estava trabalhando ali naquela empresa, tinha mudado a vida dele totalmente. Ele se desenvolveu, ele saiu de uma miséria para uma vida digna. Ele estava abençoando a família dele. Ele tinha uma gratidão enorme pelaquela empresa, motivado a fazer o melhor, mas estava enfrentando uma fase ruim, com problema de saúde com o pai, com um problema com a mãe, que eram separados, mas cada um tinha seus problemas ali, e ele tendo que administrar isso, era o único filho no meio disso tudo, ele não estava sabendo lidar, mas ninguém na empresa perguntou para ele, ninguém conversou. Então, era alguém que saiu de um ponto, já estava em outro patamar. Então, agora estava em declínio. Mas agora ele estava em declínio. Ele chegou num ponto muito bom e agora ele estava caindo. Mas ninguém perguntou para ele, entendeu? Desprezou como um ser humano. Olhou só como uma calculadora que dá um resultado no final. Subtrai, adiciona, multiplica. Então, quando você conversa com o indivíduo, você descobre que tem problemas, tem dores, tem coisas para ajustar. E aí, o que eu fui fazer? Eu não fui falar para ele de vendas, eu não fui falar para ele de postura. Eu fui escutar ele e eu aconselhei, orei com ele e depois veio o testemunho. Não, meu pai foi curado. Consegui o tratamento para ele, deu certo. Minha mãe resolveu. Ele viu uma luz ali. E aí ele se retomou o ânimo dele, o vigor. Isso. Ou seja, aquele potencial. Sentiu ainda mais grato por trabalhar naquela empresa. Tadinho, ele nem sabe que sabia o, que o veredito já tinha sido dado para arrancar a cabeça dele. Aí eu fui ensinar para aquele empresário, né? Falando o que para ele? Falei, olha, quando você esquece que está lidando com pessoas, você está cooperando para que todo mundo também não lide com você como pessoa. Aí como que você está esperando que sejam gratos com você se você é ingrato? Como que você está esperando que valorizem a oportunidade que você está dando se você não valoriza as pessoas que Você acredita, pastor, que o empresário, a equipe dele é muito reflexo de quem ele é? Eu acredito que é reflexo do que ele crê. Mas o que ele crê não reflete no comportamento dele? Depende, porque ele pode crer e esquecer, né? Então,
crê de verdade. Ele crê, mas esquece. Não acredito. Esquece. Não A Bíblia fala para nós verdade. trazermos à memória aquilo que nos traz esperança. Mas ele, Porque tem pra me ocasionalmente você esquece. Pois é, Então, mas normalmente decisões eu preciso estar lembrado do que eu creio, não? Então, depende. Por quê? Porque eu conheço muito empresário que ele sofre dois problemas. Um deles é a comparação. Então, ele tem as crenças dele, ele está feliz com o que ele tem, ele está feliz com o resultado, com os funcionários, aí está tudo. Aí ele senta para conversar com outro empresário e o cara põe na mesa, não, porque minha empresa fez isso, faturou isso e tal. Entendi. Aí ele fala, rapaz... Faz todo sentido. Não? Ó, aí, ó, Olha a minha ó. tá fora. Não, eu tenho que resolver. Aquele Desse povo lá meio é jeito. preguiçoso. É. Não, eu vou pôr quente. Ó, pra tá cima vendo? dele. O cara não dá prêmio nenhum. Eu vou cortar o que eu tô fazendo aqui para vocês. Isso. Aí ele, na comparação, ele sai tomando decisões. Esse é um problema. E aí ele nem orou por isso. E é crente. E outra, ele nem sabe se é verdade o que o outro falou. Outro detalhe, nem sabe se é Entendeu? verdade. Aí, esse é um ponto. Um outro ponto é porque tem uma praga que eu brinco falando, que é a praga do banho. O banho na vida do empresário é um problema. Do Porque, banho? ele praga tá do lá na banho? casa dele, tomando banho, ele tem uma ideia genial. Ele, na cabeça dele... A ideia é maravilhosa. Não, acabou. Eu vou passar o Elon Musk. Agora eu vou ficar bilionário. Agora sou eu. Aí ele sai do banho, se arruma, chega no escritório e implanta a ideia. Não consultou nem carne nem sangue, não orou por aqui, não perguntou na multidão de conselheiros, não conversou sobre o assunto não com ninguém. ouviu os gerentes dele, não o time ouviu, dele. ele simplesmente chega e tive uma ideia aqui, agora, a partir de agora aqui na empresa é assim que vai ser. Aí ele desaba tudo que estava fazendo. Então, talvez ele nem cresce dessa forma, mas ele teve um lapso ali e esqueceu. Então, eu conheço muitos casos disso que aconteceram. Nem todas as boas ideias nasceram no coração de Deus. Não, e tem coisa que é espírito de engano mesmo. Então, eu vou lembrar de um caso. Teve um irmão, ele tinha uma empresa. A empresa dele, loja, abre as portas, os clientes chegam e atendimento ao público e tudo. Aí ele teve uma ideia. Não, eu tenho que aproveitar melhor o espaço da minha loja. Eu vou sublocar para outros tipos de empresa, colocar aqui. Porque eu fiquei sabendo de um amigo meu que ele colocou uma cabine de venda de cartão de telefone. Lembra da época de cartão de telefone? Lembro. E aí vende City Pass, Vale Transporte, cartão de telefone lá na dentro porta da loja. E aí ele falou, vou fazer o mesmo na minha loja. Aí ele conseguiu, inclusive, o mesmo tipo de produto. Ele colocou uma cabine de venda de City Pass e cartão. Só que era uma loja de roupa chique. Loja feminina. O que aí, aconteceu? Aquela cabine espantou os clientes. Aquela cabine simplesmente espantou todo mundo. Clientes. Aí ele conseguiu uma renda, vamos colocar hoje, R$1.000 por mês da sublocação. Deixou de faturar muito mais. Ele espantou. Ingênuo. Entendeu? E o que é pior, com certeza não ouviu a multidão de conselhos. Não ouviu o time, não ouviu. É muito comum mesmo quando você vai numa operação. Lembrei de um outro caso de um cara que fez exatamente a mesma coisa com a máquina de sorvete. Ele teve a ideia, eu vou pôr sorvete dentro da minha empresa, na porta, porque aí vende, atrai o público. Eu já vi isso, Então, tem muito sorvete para colocar. Se você pega uma gelateria famosa, de alto padrão, e põe na porta da sua loja, parte, se como esse é o seu do público, negócio. Se esse é o seu público, você está reforçando para trazer mais gente. Mas aí você vai lá, você tem um público, você tem um ticket médio, um perfil de público, e você põe um sorvete lá daqueles de groselha, que é só o aquele químico, que vai virar lá. Aquele que vai virar assim, o mais barato, R$1. Então você está trazendo para o sorvete um público totalmente diferente do que o seu produto. Só que esse daqui tem muito mais gente nesse público. Porque a classe baixa é muito maior do que a classe média alta para o seu público. Aí você vai ter um fluxo de gente que o seu cliente, de olhar de longe e ver aquele perfil de gente lá. Ali não tem o que eu estou procurando. Ali não tem o que eu estou procurando. Exatamente. Então você vê, é uma decisão. Tomou essa decisão onde? No banho. Então, eu estou falando do banho assim, mas pode ser nas férias. Em algum momento que ele teve esse insight, e aí se deu mal. Exatamente, isso mesmo. E como ter um negócio de sucesso associado à fé? Porque eu também vejo muito empresários cristãos que às vezes não gostam de trazer irmãos da célula, irmão da igreja para trabalhar no negócio dele. Ou não gosta porque às vezes o irmão não é, na célula ele é uma bênção, lá no trabalho ele não é. Ou às vezes é um empresário que é uma bênção lá na célula. Quando vai trabalhar com ele, o cara é grosso, não tem nenhum comportamento que associe aquele cara da célula. E aí ele acaba que ele fica sendo exposto e vão falar de mim. E aí?
Como é que a gente lida com isso? Eu Tenho sou certeza suspeito que de falar isso, porque eu cuido dos empresários da igreja, colocando, inclusive, sempre na mesa a visão do que a Bíblia nos diz, que podendo, você vai fazer o bem a todos, mas primeiro para os da família da fé. Então, eu tenho que comprar algo. Eu vou ter que comprar. Eu tenho que comprar pneu para o meu carro. Eu tenho que comprar. Mas se eu tenho um irmão que vende pneu eu vou comprar dele. Primeiro vou consultá-lo. No meu caso, não é nem consultar. Eu vou comprar dele. Por quê? Mas se não Porque tiver é meu irmão. Não, a não ser que ele não tenha. Mas se ele tem o que eu estou precisando, eu vou comprar dele. Aí, nessa experiência de compra, eu posso não ser bem atendido, eu posso levar uma patada, ele pode ser grosso, ele pode, de repente, nem ter o melhor preço, tudo isso. Mas é meu irmão. Entendeu? Não é alguém que participa de um clube social que eu encontro com ele uma vez por semana. Ele é da minha família. Então, eu vou ter uma paciência com ele que eu não tenho com o outro. Por quê? Porque o outro não é da minha família. Simples assim. Então, com ele, eu vou dar um feedback, eu vou falar, eu vou até orar com ele, vou exortar em amor, eu vou dar dica, eu vou ser desleal com o outro, falando, mano, o outro tá fazendo por tanto, chega nisso e tal. Mas não tem jeito, eu vou comprar dele. Por quê? Entendi. Porque se eu não comprar dele e depois ele passar por dificuldade, sou eu que vou ter que ajudar. Porque ele é da minha família, entendeu? Entendi. Então, eu vou priorizar, ponto final. Mas se eu puder também ajudar os de fora, eu faço. Mas depois de garantir que os de dentro estão bem cuidados. Esse corporativismo é saudável? É claro, nós estamos falando de uma família. Eu tenho um irmão por parte de pai e mãe, irmão mais novo. Ele tem um negócio. Eu não faço orçamento com o outro. Para mim não tem essa opção. É o meu irmão. Mas e é esse mesmo valor para os irmãos da fé? É claro, porque eu não acho que esse daqui, parte de pai e mãe, é mais irmão meu do que os outros. Eu literalmente tenho você como minha irmã. Então, é minha irmã. Se você precisar de mim 3 horas da manhã, sair de casa para ir lá te acudir. Por isso que você veio para o podcast, que a sua irmã te convidou. Simples Exatamente. Assim. Mas eu não vou onde não convida, que senão minha mãe briga. Não vai onde não te convidar. Exatamente. É deselegante. Convidou, eu estou aqui para honrar e para ver. Né? Pois é, e aí? Como é que eu faço? Então, a grande questão eu contratei um irmão e ele está me dando problema. Então, eu vou exortar, eu vou tratar, mas não quer dizer que eu vou morrer abraçado com ele. Eu vou disciplinar, sendo usado por Deus, às vezes, inclusive, para repreendê-lo ou até para demiti-lo. Porque a demissão também é bênção. Claro. É aprendizado. Em muitos casos, Sim. Deus está me usando para ensinar algo para ele. Mas eu vou fazer isso em amor. Em amor. Eu vou ser uma firmeza com amor, entendeu? Entendi. Então, assim, e a ideia dos irmãos fazerem, às vezes, da empresa como se fosse um momento de culto? Eu vejo muito isso, muitos crentes que, às vezes, estão na empresa e estão fazendo a obra no horário do trabalho, no horário do expediente, e se o patrão não é cristão, aquilo para ele é um mal terrível, um mau testemunho terrível. Esse funcionário que faz isso, ele é desrespeitoso, desleal, e ele tem que ser advertido ou até demitido. Por quê? Porque se ele combinou com o patrão das 8 às 18, ele vendeu a hora de trabalho dele, a vida dele, né? Porque tempo é vida. Ele vendeu, eu estou vendendo 10 horas do meu tempo para você, ele vai realizar a tarefa que ele foi contratado para fazer. Ele não pode pegar um horário desse para fazer outra coisa. Ele está sendo desleal, está errado. Eu não compactuo com isso. Mas ele pode sim ser uma bênção lá na empresa onde ele trabalha. Então, ele vai usar o horário de intervalo, ele vai usar o grupo, ele vai mandar uma mensagem de fé para todo mundo, ele vai orar por aquele empresário e ele vai ser um luzeiro. Ele está ali, está brilhando. E quando precisarem, sabe, eu posso contar com ele para me dar uma palavra de fé, para me aconselhar, mas não ele atrapalhar o que foi combinado. Isso está errado. Pastor, olha só, para a gente já caminhando para o final, infelizmente o tempo já, como diz, não parou. Foi uma bênção, maravilhoso. Mas no seu aconselhamento, no seu acompanhamento dia a dia com o seu grupo de empresários, o que normalmente o senhor costuma dizer para os seus empresários? Vem muito pela dor que ele está sentindo, mas que habitualmente sempre no final você diz isso para eles. Viva por um propósito. Entenda que o negócio não pode ser só para dar dinheiro. Uau. Porque se a empresa existe... Viva por um propósito. Porque se a empresa existe só para dar dinheiro, qual que é a diferença que tem de você para o ímpio? O ímpio abre um negócio só porque ele dá dinheiro. Não está dando dinheiro, ele fecha.
Mas nós não somos assim, nós não somos movidos pelo combustível do mundo. O combustível do mundo é o dinheiro, é a conquista, é a ganância, é o sucesso sendo reconhecido e aplaudido, é a reputação. Esse é o combustível do mundo. Nós não, nós temos clareza. Deus quer te usar, Deus tem algo para fazer na sua vida, através de você. Então, viva por um propósito. Agora, você acha que Deus sustenta o propósito? Claro. Agora o problema porque é que tem quem chamou vai sustentar. Ele vai sustentar. Agora, tem um monte de empresa que nasceu por um propósito, mas Deus não está sustentando. Por quê? Porque não depende dele para decidir as coisas. Desviou do propósito. Então, começou a empresa para algo. E às vezes está até prosperando essa empresa, né? Então, eu particularmente, eu vejo que o diabo dá mais dinheiro do que Deus em alguns casos. Uau! Isso vai dar um corte violento, hein? Pastor? Bem polêmico. O diabo dá mais dinheiro do que Deus em alguns casos. Por quê? Porque mas é temporário. A conta vai chegar. Custa caro. É uma glória desvanecente. A conta vai chegar. Por quê? Porque se o diabo percebe que eu dando dinheiro para você, eu vou mudar o seu foco de vida, vou contaminar o seu coração, vou fazer você valorizar aquilo que só tem preço e passar a relacionar com pessoas só pelo que elas produzem, descartar a gente com facilidade, aproximar de outros só por interesse. Mudar seus se valores. Se ele perceber que você só está precisando de mais um zero na conta, para isso ele vai te dar esse zero. Ele vai aumentar o seu saldo bancário, ele vai aumentar, ele vai abrir portas para você. Mas isso lá na frente vai custar a você ter gastado a única vida que você tem, porque Hebreus 9 diz isso, é dado ao homem o direito de viver e morrer uma vez. E depois disso vem o juízo. Então vai ter um dia que você vai comparecer diante do Senhor. Nesse dia, a Bíblia diz que você vai apresentar suas mãos com as obras que você fez. Me diga uma coisa, você está acompanhando um empresário e você está percebendo exatamente essa dinâmica. Qual é a sua postura junto a esse empresário? Então, eu já tenho, como diz outra história, de tudo quanto é jeito para contar. Com porque certeza. Eu já passei por isso inúmeras vezes. É por isso que você está aqui. Teve gente que eu já orei falando para ele, já brinquei, né? Falei, tô brincando, mas falando sério. Eu falei, eu vou ter que orar aqui para Deus levar você, porque é melhor você ir para a glória do que você continuar aqui. Você está bagunçando as coisas demais. Porque a pessoa não... Filho de um pastor, ele ficou muito assustado. Assustou demais. Por quê? Porque Deus confiou algo muito precioso nas suas mãos e você está abrindo a mão. Não é ninguém que está vindo pegar de você, ninguém está roubando de você. É você que está abrindo a mão, você está perdendo aquilo. Deus te deu algo muito precioso e você está abrindo mão disso para pegar algo muito insignificante. Você quer que Deus tira de volta? Toma de volta? Não, eu creio que a pessoa perde. Né? Deus não tira, Deus deu. Deus é um pai muito, muito mais gracioso do que a gente consegue imaginar. Deus deu e quer dar mais. Mas a pessoa pode perder o que ela estava na mão. Aí Deus pode dar de novo. É a escolha dela. Deus pode dar de novo. Mas ele vai esperar que você agora, então, valorize melhor aquilo que antes você abriu mão facilmente. Quando você diz, viva a sua empresa por um propósito. E se ele não tiver esse propósito bem desenhado na mente dele? Então, é porque a clareza do que é propósito, né, é muito amplo. Né? Pode ficar vago na cabeça de uns, mas para mim é muito amplo. Porque o propósito ele vai incluir o porquê e o como. Por que eu estou fazendo o que eu faço e como que eu vou fazer. Porque se for só o porquê sem o como, no meio do caminho eu vou negociar valores, eu vou passar por cima dos outros. Porque se o porquê é, não, Deus quer me dar uma posição e me levar a abençoar muitas nações. Estou dando um exemplo. Mas como que eu vou fazer isso? Eu vou entrar em licitação aqui pagando propina, eu vou fazer coisa errada. Vou fazer uma situação subterfúgio ali. Então, o porquê e o como. E as duas coisas têm que resultar na mesma coisa. Qual que é a mesma coisa? O nome de Deus vai ser glorificado nisso. No porquê e no como. No porquê e no como. Se o que você está fazendo ou como você está fazendo no final vai glorificar você, o tanto que você é férreo, o tanto que você é maravilhoso, o tanto que você deu conta. Foi eu que fiz, que eu trabalhei. Você é esforçado, acordou cedo, dormiu tarde, deu melhor, é honesto, é bonitinho. Abrir mão de muita coisa. Aí se a glória for ficar para você no porquê ou no como, ou nas duas coisas, aí você não cumpriu o propósito. Por quê? Olha o que a Bíblia diz, 2 Coríntios 4,15, diz que todas as coisas existem por amor a vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graça, por meio de muito,
para a glória de Deus. Então Deus cria tudo por amor a você, te leva a desfrutar de tudo isso, faz com que você reconheça, torne abundante as ações de graça, porque você vai agradecer, você é grato. As ações de graça, assim, você vai fazer culto de gratidão, reconhecendo o quanto você tem sido abençoado. Mas no final, ninguém vai conseguir aplaudir você. Todo mundo vai ter que glorificar o nome de Deus. Por quê? Porque vai ficar evidente que foi Deus que fez. Você acha que todo empresário cristão tem que ter um dia na semana para fazer um culto? Não, não acho, não. Você sabe, tem um cliente que eu atendi por um certo tempo e na empresa dele, todos os dias, é a matriarca que impôs essa regra. Todos os dias, não é uma vez na semana, não. São católicos. Os primeiros 30 minutos do dia é para ler o terço, aí tem a cartilhazinha que eles leem e fazer aquele momento devocional ali. Nenhum telefone pode atender. Não importa qual seja o seu credo. Naqueles às 8 às 8h30... Ela está pagando o salário. Quer você goste ou não. Eu não concordo. Eu, Rafael Almeida, não concordo. Porque eu acho que corre o risco de virar algo religioso apenas Mas é de extremamente mecânico. Religioso. É mecânico, não ter vida, né? Então, o que eu acho que é o melhor? É o empresário ser crente, sensível no espírito e perceber o ambiente. Estou percebendo que o povo aqui, a competitividade está muito acirrada, que eles começaram aqui a virar um cobre engolindo cobra aqui, que está, né, fofoca e tal. Então, vou parar, vou ministrar uma palavra, vou orar com eles e orar por eles. Ou vou trazer alguém com essa missão. Vou convidar alguém e vou fazer isso. Com essa missão para fazer isso. Aí, da mesma forma, nós tivemos um mês maravilhoso, olha o quanto que Deus nos abençoou. Nem fechou o mês ainda, a gente já bateu a meta. Vamos parar aqui meia hora, vamos agradecer ao Senhor, vamos fazer um culto de gratidão aqui. Então, eu acho que é Nessas a sensibilidade no espírito, de avaliar. Você sabe, eu costumo... Vou falar algo que eu tenho que falar. Que eu costumo dizer que tem uma coisa muito importante que todo empresário deveria fazer. Na verdade, é a mesma coisa dividida em 4 formas. Um é ele orar pela empresa. Tem muito empresário que não ora pela empresa dele. Ele vai almoçar, ele ora pela comida, ele ora pelos pastores, ele ora pela família, mas ele não abençoa a empresa. Ele nem menciona nas orações. Faz ele tem que orar pela empresa. Desse. Ele tem que orar pela empresa em toda oportunidade. Do mesmo jeito que ele ora pelo ministério, ele ora pela família, ele ora pelo negócio. Outra coisa é ele orar na empresa. Então, ele ora pela empresa. Que pode ser na casa dele, onde ele estiver. Mas ele vai orar na empresa. Orar na empresa, ele chega antes do povo, ele sai depois e ele vai orar lá. Ele vai abençoar os lugares, as cadeiras. Ele vai às vezes vai ungir. Ele vai repreender demônio, ele vai expulsar um espírito de confusão, que ele perceber que o diabo está trazendo prejuízo, e é interessante, máquina que está quebrando. Eu lembro de um caso de um cara que ele pagou R$100 mil manutenção de uma máquina num espaço assim de 2, 3 meses. Quebrava, vinha de novo, pagava, arrumava, quebrava, vinha de novo, pagava. Chegou uma hora que a máquina quebrada acabou, ele não tinha como pagar mais. Ele orou, a máquina voltou a funcionar e parou de quebrar. Agora isso não era demônio? É ataque maligno. Então, mas isso é só crente que crê. E eu acho que também não tem ninguém que tem mais autoridade orar na empresa do que o próprio dono. Mas aí ele fica convidando. Vou trazer o pastor ou a profeta, que daí ele vai orar. É ele que tem que orar. Então, você ora pela empresa, você ora na empresa. Outra coisa, você ora com a empresa. Então, você vai parar toda a sua empresa e vai orar junto com eles. Então, eles vão orar por isso. E aí, o último aspecto é orar por tudo da empresa. Então, eu oro por cada decisão. Eu tenho que contratar. Estou com 2 currículos aqui. Eu recebi 100, fui selecionando, tenho 2. E agora? E agora? Quem que eu contrato? Ele tem que orar. Ou tem um contrato aqui para fazer. Isso, eu tenho um cliente para atender. Eu estou a caminho de uma reunião. Ele vai orando. Senhor, abençoe igual fizemos aqui pelo agora. podcast. Eu vou ligar para um cliente agora. Suspira. Só isso. Senhor, abençoe essa ligação. Liga, vai ser uma bênção. Faz essa conexão. Mas não é só na hora que, tipo assim, se não der certo, minha vida vai acabar. Inclusive, porque tem muito empresário que ele ora. Isso. Mas é só por aquela negociação que, se ela não der certo... É o fim para ele. É o fim. Aí ele ora. Aí ele vai de manhã na oração, antes de ir para a empresa. Ele fica crente assim. Pastor, ele liga. fervoroso. Pastor, tô entrando numa reunião aqui, ora aí, porque é crucial.
Tá errado. Ele deveria fazer isso em todas as Tem uma reuniões. rotina dele. Só pegando o gancho de oração, o que nós fizemos aqui antes de começar? Oramos. E que eu falei, eu fiquei feliz, porque eu já participei de vários podcasts, tudo de crente, mas o primeiro que me chamou para orar antes de começar foi você. Amém. Eu faço isso com todos os meus convidados, e nem todos os meus convidados professam a mesma fé que a nossa. Pois é. Aí meu lema é, meu podcast, minhas regras. Amém. Então, eu vou só repetir para anotar quem está nos assistindo. Você vai orar pela empresa. Pela empresa. Você vai orar na empresa. Você vai orar com a empresa. E você vai orar por tudo da empresa. Por todas as decisões da empresa. Fantástico, amém. Glória a Deus. Pastor, que bênção. Foi bom demais. Aleluia. Acabou, né? Mas foi muito Pois bom. é. Vamos Já ter. acabou. Tem direito a ter bis? Tem. Então vamos programar de novo. Tá bom. Querido, como eu disse no começo, que quem recompensa é o Senhor. Amém. Eu tenho certeza que nesse instante o Senhor falou para o anjo Gabriel ir lá no seu dossiê. Eu Aleluia. imagino um computador gigante no céu, Aleluia. né, com cada pastinha dos nossos nomes. Amém. E os anjos ali servindo ao Senhor. E o Senhor fala, vai lá na pasta do dossiê do meu filho, Rafael Almeida, Amém. e acrescente. Contribuiu na vida da minha filha Aleluia. e na vida de muitos que estão nos Amém. assistindo. Eu creio nisso. E ele recebo. vai retribuir Amém. abundantemente. Amém. Gratidão Amém. imensa. Eu imensa. agradeço o privilégio de estar aqui e declaro sobre a vida de cada um que está nos assistindo, né, que a esperança brote no seu coração todos os dias. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida a cada manhã. Então creia, mais um dia começou, vai para cima, na dependência do Senhor, você vai viver coisas incríveis, poderosas, prazerosas, cheias de alegria e de propósito, em nome de Jesus. E que Deus tem coisas grandes para os empresários, para aquele que está fazendo uma carreira. Creia nisso. Eu creio. Grande abraço, vencedores. Até o nosso próximo podcast Carreira de Sucesso.